Olá, galerinha do canal, tudo bom? Mais um vídeo aqui para vocês sobre um assunto bastante interessante, que é a Guerra dos 100 Anos. Espero que vocês gostem, dê um like, se inscreva no canal, deixe o sininho, compartilhe com seus amigos e vamos pro vídeo. O que foi a Guerra dos 100 Anos, né? Foram velhas disputas entre os ingleses e franceses por territórios, né? E isso vai acabar culminando na Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 a 1453. Os efeitos serão danosos para toda a população europeia. O início do conflito está relacionado ao problema de sucessão da coroa francesa, nós vamos já ver em detalhes, e com o final da dinastia capetinga, com a morte de Carlos IV em 1328, vão se apresentar aí dois pretendentes ao trono. Então, esse será o gatilho da Guerra dos 100 Anos. O conflito entre os pretendentes ao trono francês. Filipe de Valois, que era um nobre francês e sobrinho do rei Filipe o Belo, vai disputar com Eduardo III, rei da Inglaterra, e também neto de Filipe IV Belo, pelo lado materno. Reunidos em assembleias, os grandes senhores feudais de toda a França, eles vão rejeitar o soberano inglês apoiando-se na Lei Sálica. A Lei Sálica dizia que o trono da França não poderia ser ocupado ou transmitido por linha materna. Assim, a escolha recaiu sobre Filipe de Valois, que foi coroado como Filipe VI, dando início à dinastia de Valois. Os interesses ingleses no trono da França. Quais eram esses interesses? A decisão da Assembleia de Nobres Franceses afetou os planos comerciais dos senhores ingleses. Se Eduardo III houvesse conquistado o trono da França, haveria assegurado a aliança entre franceses e ingleses, dando livre acesso aos comerciantes, à burguesia inglesa, à região de Flandres sob controle francês. A região de Flandres concentrava ativo comércio, importantes manufaturas de tecidos que usavam a lã como matéria-prima, que era produzida na Inglaterra pelos senhores feudais ingleses. Eduardo III controla Flandres e os franceses declaram guerra à Inglaterra. Bem, por outro lado, os produtores de tecidos de Flandres demonstravam interesse em garantir a importação de lã aos ingleses, reprovando, portanto, os entraves feudais através dos impostos cobrados pelos franceses. A burguesia flamenga vai buscar apoio de Eduardo III, rei da Inglaterra, que, alegando direitos à sucessão do trono francês, passou a controlar a região de Flandres. Em 1337, os franceses vão declarar guerra aos ingleses, e será um conflito de mais de 100 anos, mas não de forma contínua, Vai haver períodos de relativa paz e trégua. A primeira fase do conflito, 1337 a 1422. A superioridade do exército inglês vai garantir grandes vitórias perante os franceses, como por exemplo nas batalhas de Ecluse de 1340, na Batalha de Crécy de 1346, na Batalha de Poitiers de 1356. Em 1360, os ingleses, após inúmeras vitórias frente aos franceses, vão conseguir impor aos franceses um tratado que será a Paz de Breteuil, pela qual a Inglaterra passaria a ocupar um terço do território francês. A Grande Fome, de 1315 a 1317. Pouco antes da Guerra dos 100 Anos, vai haver um período de extrema pobreza na Europa, a chamada Grande Fome, por conta de uma série de más colheitas que vai comprometer a suficiência da produção agrícola para alimentar a população europeia. Mesmo em décadas posteriores, a fome foi presente na Europa, e a população desnutrida tornava-se suscetível a todo tipo de enfermidade, que, somado às péssimas condições de higiene, vai tornar a população vulnerável à propagação de doenças. A peste negra, de 1347 a 1350, a desnutrição da população, as péssimas condições de higiene, vai favorecer o aparecimento de uma terrível epidemia chamada de a peste negra, que vai matar mais ou menos 25 milhões de pessoas, ou cerca de um terço da população europeia, entre 1347 e 1350. A peste negra e a situação dos franceses na Guerra dos 100 Anos. A situação dos franceses já não era boa. Havia estagnação do comércio, disseminação da peste negra agravando a miséria da população. A burguesia de Paris vai passar a responsabilizar a aristocracia pelas seguidas derrotas militares
e vão passar a reivindicar maior participação nas decisões. No interior, as revoltas camponesas foram as respostas dos milhares de servos a séculos de opressão feudal. As rebeliões camponesas na França. Essas rebeliões elas vão ficar conhecidas como os jaqueries, que é uma alusão aos Jacques Bohome, ou mais especificamente João Ninguém. Esse termo era uma expressão usada pelos nobres em relação aos homens do campo. A mais importante jaquerie vai acontecer em 1358, quando milhares de camponeses vão se rebelar contra os senhores feudais, destruir castelos e exterminar seus habitantes. A contraofensiva dos nobres franceses, apoiados pelo exército real, vai sufocar as rebeliões, matando mais de 20 mil pessoas. Nessa ilustração podemos ver um pouco dessas rebeliões camponesas na França. O reinício da Guerra dos 100 Anos. Em 1364, com a ascensão de Carlos V ao trono francês, vai se reiniciar a guerra contra a Inglaterra. Graças à unificação de seus exércitos, a França conseguiu importantes vitórias, reconquistando a maior parte dos territórios tomados pelos ingleses. Mas com a morte de Carlos V, inicia-se as disputas pelo poder na França, que vai culminar com a cisão da nobreza feudal francesa em dois partidos, os Armagnacs e os Bourguignons. A França dividida entre o rei inglês Henrique V e os Bourguignons contra o rei francês Carlos VII e os Armagnacs. Após anos de luta, os Armagnacs vão finalmente derrotar os Bourguignons. E os Bourguignons, portanto, passaram a aliar-se aos ingleses, o que vai permitir a Inglaterra voltar à ofensiva. Agora nós vamos ter uma França dividida em dois reinos. No norte, os ingleses governando, e no sul, a França sob controle dos franceses. Como isso vai se dar? O Tratado de Troyes. A Inglaterra vai sair novamente vitoriosa e vai impor à França o Tratado de Troyes em 1420, segundo a qual o rei inglês Henrique V, apoiado pelos Bourguignons, vai governar o norte. E nos poucos territórios do sul, vai governar o rei francês Carlos VII, com apoio dos Armagnacs. Um forte sentimento nacionalista invadiu o povo francês, a atuação de Joana d'Arc. Joana d'Arc era filha de camponeses e dizia-se enviada por Deus para expulsar os ingleses do reino da França. Seu patriotismo e seu fervor religioso vai contagiar os franceses, os soldados franceses, o exército francês. Integrando-se no exército real, ela vai liderar diversos combates vitoriosos contra os ingleses e vai, por fim, libertar boa parte da França central. Levou Carlos VII a Reims, no norte do país, onde foi coroado segundo as tradições antigas. A prisão e morte de Joana d'Arc. Em 1430, aprisionada pelos Bourguignons franceses, Joana d'Arc foi entregue aos ingleses e julgada por um tribunal eclesiástico, onde foi acusada de heresia e condenada à morte, queimada em praça pública em 1431. A expulsão definitiva dos ingleses da França por Carlos VII, com apoio popular. Após a morte de Joana d'Arc, o rei Carlos VII, estimulado pelo intenso apoio popular, consegue finalmente expulsar os ingleses do território francês em 1453. E a França, sim, vai obter a sua reunificação territorial e política.